na epístola que escreveu Paulo aos Romanos, os versículos de número 31 e 32. Romanos 8, 31 e 32. E como são apenas 2 versos, eu quero chamar você, irmão, irmã, vamos ler todos juntos em alto e bom som. Vamos lá? Se você ainda não achou, pode acompanhar aqui pelo telão. 1, 2 e... Que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Querido irmão, querida irmã, a epístola aos Romanos tem uma importância talvez maior para a história do cristianismo do que qualquer outro livro da Bíblia. E eu explico por quê. Não que outros tantos livros da Bíblia, outros 65 livros da Escritura Sagrada não tenham o mesmo valor de inspiração. Mas a epístola aos Romanos foi que melhor expôs a obra da salvação. Paulo, escrevendo a epístola aos Romanos, deixou mais claro o que é a obra de Deus nas nossas vidas. Deixou mais claro aquilo que é o agir de Deus, salvando e alcançando o ser humano. Deixou também mais claro o que significa o afastamento de Deus e a queda do homem, do ser humano. Pois bem, é na epístola aos Romanos que encontramos os melhores princípios e valores da fé cristã. É um daqueles livros da Bíblia que, se tivesse apenas a epístola aos Romanos, nós poderíamos conhecer, através desses 16 capítulos de Romanos, todo o propósito de Deus para as nossas vidas. Pois bem, essa é a importância de Romanos. Aliás, foi Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, que se converteu a Cristo lendo a epístola aos Romanos. Foi através da epístola aos Romanos que Martinho Lutero teve a inspiração sobre a retomada do conceito da graça, da fé para a salvação do ser humano. E é aí que nasce a reforma protestante, da qual nós somos descendentes. É lendo a epístola aos Romanos que John Wesley, o fundador, o pioneiro do movimento metodista, teve o seu encontro com Deus. Pois bem, mas quando chegamos no capítulo 8 de Romanos, alguns dizem que nós chegamos em Romanos numa cordilheira, onde vários montes dão a entender que há um visual maior sobre a obra de Deus. Mas quando chegamos ao capítulo 8, é o mais alto desses montes, é o pico mais elevado desta cordilheira. Por exemplo, é no capítulo 8 que Paulo nos fala sobre a justificação. O que é a justificação? É na justificação que nós descansamos na nossa salvação. E eu explico por quê. Se nós tivéssemos apenas o conceito de perdão de pecados e não da justificação, preste bem atenção nisso, nós viveríamos incertos, pecando hoje e aí estaríamos perdidos, pedindo perdão amanhã, aí salvos, e aí pecando de volta e perdido de volta, e aí acontece de você morrer no dia errado, entre o pecar e o pedido de perdão. E o que seria isso? Alguns acham que estariam perdidos, porque não conhecem a justificação em Cristo. Para que você entenda melhor o que é a justificação, é a justiça de Cristo imputada em nós. A justiça de Cristo em nós. E Deus nos vê não como seres humanos. Deus não nos vê como vê o Marcos que peca, a Giane, o Sérgio, o João, não. Ele vê como ele vê Cristo, ele vê Cristo em nós. Por exemplo,
Digamos que aqui está o Marcos, pecador. E no pecado, Deus olha e afasta o seu rosto de mim. Na sua santidade, Deus desvia o seu olhar. No seu amor pela criatura, Ele gostaria de olhar e nos acolher. Mas na sua santidade e na sua justiça, Ele não o faz. E o que fazer então? Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou então Romanos 3:10, não há um justo sequer. Mas acontece que quando Jesus entra na sua vida, na minha vida, é como se Deus olhasse por uma lente corretora, e Deus olha e não vê mais o pecador, Ele vê o seu Filho Jesus em você, em mim, justificados. Ele vê a justiça de Cristo em nós. E aqui, Satanás nesse nível, está levantando acusação contra nós e contra Deus, a respeito de nós. E ele diz, mas Deus, você não está vendo aqui o pecado? Não está vendo o que essa pessoa está fazendo? Não está vendo o que o Marcos está fazendo? Como você pode olhar e continuar olhando para ele? Como você pode amar e continuar amando? E Deus olha aqui de cima e diz, mas eu não estou vendo o Marcos, eu estou vendo o meu filho Jesus nele. Estou vendo a justiça de Cristo nele. E quando isso acontece, nós temos algumas tantas bênçãos na nossa vida. E os 2 versículos que nós lemos nos dizem respeito a essas bênçãos que um crente justificado tem em Cristo. Nos diz respeito a coisas que Deus nos dá. Nos diz respeito a bênçãos que vêm depois da justificação. A bênção da justificação não termina apenas com a salvação e a garantia da salvação. Não é somente o carimbo para ir para a vida eterna. Não é apenas o cartão de embarque para o céu. Não. Algumas bênçãos nós podemos desfrutar aqui na terra, como justificados em Cristo. E uma dessas bênçãos é o cuidado de Deus. Depois de falar sobre a justificação, o apóstolo Paulo então começa nos versos 31 e 32 a falar sobre as bênçãos do cuidado de Deus. E segundo Paulo, Deus no seu cuidado nos surpreende. E ele faz para isso uma pergunta: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Uma pergunta que nos dá a entender, ele está surpreso, ele se surpreendeu com tudo que Deus faz por alguém. A segunda pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós? É a defesa de Deus, Deus nos defendendo. E diz respeito a Deus nos defendendo aqui, enquanto crentes aqui nesta vida, aqui na igreja militante ainda. E ele faz uma outra pergunta: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A terceira pergunta, a gente chama isso de pergunta retórica, pergunta que fazemos para afirmar algo. Seria como uma pergunta já sabendo da resposta. A primeira pergunta, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Não há nada a falar, apenas ficamos perplexos com a obra salvadora de Cristo, com a justificação pela fé. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém será contra nós. A resposta é intrínseca à pergunta, a resposta está nas entrelinhas da pergunta. E se Deus, a outra pergunta, se Deus não poupou o seu filho, a maior dádiva, por que então ele deixaria de dar outras provisões para o cristão aqui nessa vida? Então nós poderíamos
resumir esses 3 versículos em 3 palavras. Esses 2 versículos em 3 palavras. A primeira, surpreende. Deus nos surpreende no seu cuidado. Então, Deus nos surpreende. Segundo, Deus nos defende. Terceiro, Deus nos provê. Então, a primeira pergunta: que diremos, pois? Deus nos surpreendendo com a obra de salvação. Não há palavras para alguém definir o sentimento que temos quando Cristo entra na nossa vida. A vida muda, o sorriso volta, a alegria estampada no rosto, apesar de lutas e provações, mas uma nova vida, segurança de vida, o saber que Cristo está conosco. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? E é interessante, irmão, irmã, que isso não acaba aqui na terra. Essa surpresa a respeito de Deus continua no céu, na eternidade. E quando nós chegamos em Apocalipse, por exemplo, Apocalipse capítulo 15, versículos 3 a seguir, a Bíblia diz: e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. É como se na eternidade nós continuássemos no céu a louvar a Deus, surpresos pela obra da redenção e da justificação em Cristo. Então, quando a gente agradece pela obra de Cristo na cruz do Calvário aqui, a gente, na verdade, só está ensaiando para o que será o grande louvor no céu. E lá no céu, Jesus continua sendo lembrado como o Cordeiro que deu a sua vida por mim e por você. Alguns comentaristas dizem que esses 2 versículos, aliás, mais alguns versículos a seguir, indo até o 36, são versículos que eram um hino que a igreja primitiva cantava. Seria como se o 31 e o 32 que nós lêssemos fossem 2 versos, 2 estrofes deste hino. Nós nos surpreendemos. No seu cuidado, Deus nos surpreende. Mas também, no seu cuidado, Deus, além de nos surpreender, nos defende. É a segunda pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Há uma confiança no cristão justificado de que a sua vida é guardada por Deus. A sua vida é guardada pelo Senhor. E nada há de acontecer de estranho a mim ou a você com relação à nossa segurança que não esteja no plano e propósito de Deus. É por isso que em Romanos 8:28, o apóstolo Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. E Deus está cuidando, Ele está nos defendendo, Ele está agindo em nossa defesa. Sabe quando o cristão está muito inseguro, ou está muito indeciso, ou então está muito fragilizado diante dos ataques da vida, ou de duas uma, ele não é verdadeiramente justificado em Cristo, ou então ele está abrindo a guarda com respeito a essa maravilhosa bênção de Deus sobre a nossa vida.
Por quê? Porque a promessa de Deus é que aqueles que estão justificados em Cristo estão sendo defendidos por Jesus, estão sendo guardados por Jesus. Isso me faz lembrar de um dos pioneiros da Igreja Presbiteriana Independente, reverendo Jonas Dias Martins, chamado de o apóstolo Pé Vermelho. Por que esse nome? Porque ele ia onde estavam começando as fazendas de café, década de 30, década de 40, a cavalo, pregando o evangelho, as cidades abrindo, e ele lá chegando com literatura cristã, distribuindo folhetos, distribuindo bíblias, pregando em praça pública, pregando nos lares, nas fazendas. E várias das igrejas, que hoje são grandes igrejas, começaram com um pastor a cavalo. Ele por vezes saía do seu lar e dizia: eu só volto daqui 20 dias, eu só volto daqui 15 dias. E estão lá a igreja de Presidente Bernardes, a igreja de Presidente Prudente, a igreja de Londrina, a igreja de IEP. São igrejas significativas na nossa denominação. Mas há um fato interessante que está registrado no livro que conta a sua história, a sua biografia. O livro que tem esse título, você pode até adquirir, ler, e com isso você vai estar enriquecendo seus conhecimentos sobre a IPI do Brasil. Pois bem, e nesse livro, o apóstolo Pé Vermelho, da editora Pendão Real, conta este fato, de que reverendo Jonas Dias Martins está indo num determinado escampado para chegar até uma cidade onde ele iria pregar o evangelho, onde ele iria ministrar, onde ele iria trabalhar pelo reino de Deus. E ele andava muito bem vestido, mesmo a cavalo. Ele ia de terno preto, gravata branca, aliás, camisa branca e gravata preta, e sapato muito bem lustrado. E ele tinha um bom cavalo, e de um lado do cavalo uma mala pendurada, onde ia folhetos, literatura, livros que ele ia evangelizando, entregando, e do outro lado a roupa para trocar. E conforme ele ia evangelizando, a mala de cá ia ficando mais vazia. E aí, conforme ia sujando as roupas de cá, ele ia passando para cá. Então, interessante, e assim ele ia. Só que quem olhava tinha a impressão que ele era um homem rico, um homem de bens financeiros, de posse. E nessa determinada ocasião, ele estava indo a cavalo, e de repente, 2 homens, ladrões, armados, se aproximaram dele. E foram chegando muito próximo dele, apontaram as armas, ele parou o cavalo, e aí o renderam, e iam assaltá-lo. Mas de repente, os 2 saíram rápido e foram embora. Ele agradeceu a Deus, continuou o seu trajeto. Passado alguns meses, ele estava de volta naquela região. E aí, passando pela cidade, alguém o chamou e disse: reverendo, por gentileza, me diz uma coisa. Naquele dia, o que aconteceu realmente? Conta para mim. Eu era um daqueles que estava lá, armado, e nós iríamos roubá-lo. E se o senhor resistisse, nós iríamos atirar. Estávamos no escampado, ninguém estava vendo. Mas quando nos aproximamos e gritamos, e o senhor se rendeu, apareceram outros tantos cavaleiros armados ao seu lado, e nós tivemos que correr, ir embora. Quem são aqueles? O reverendo Jonas disse: eu estava sozinho, continuei sozinho, provavelmente eram os anjos do Senhor que você viu ao meu redor. Querido irmão, querida irmã, Deus está defendendo você. Deus está defendendo você. Deus nos defende. Essa é uma promessa
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas também, em terceiro lugar, Deus provê. E é a última pergunta: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Essa palavra entregou, no grego, no original, é um termo judicial, que quer dizer entregou para execução penal. Para que a justiça de Cristo, Deus nos olhasse e visse em nós a justiça de Cristo, Ele teve que entregar Cristo para a cruz, entregar Cristo por nós. E essa entrega para Deus foi dolorida, era o melhor que Deus tinha. E Ele entrega para mim e para você, para a nossa salvação, para que eu e você fôssemos salvos. É como se o texto estivesse dizendo isso. Deus entregou Jesus como réu no tribunal e deixou ele ir para a condenação, para que eu e você fôssemos salvos. Ele, inocente, Cordeiro Santo, homem que nunca provou o pecado, no entanto, ele entrega a sua vida por nós, entregou. Se Deus entregou o seu melhor, quanto mais Deus não nos dará outras coisas que pedimos dele? Dará, é o que o texto está dizendo. Eu e você não devemos ter constrangimento de pedir a Deus aquilo que queremos ou pedimos e que sabemos que é para a glória do Senhor. Aquilo que diz respeito ao nosso lar, à nossa família, à saúde, ao casamento, ao trabalho. Então, peça isso para Deus. Fale com Deus sobre isso. Se Deus deu o mais importante, o que foi mais caro para Deus, quanto mais coisas tantas menores. É isso que o texto está nos dizendo, é isso que a palavra de Deus está nos dizendo muito claramente. Se um pai entra na frente de um bandido armado para salvar o seu filho e arrisca a sua vida, esse pai não negaria um lanche ali numa lanchonete para esse filho, para este menino. É por isso que na oração do Pai Nosso, o Senhor nos ensina a orar em dado momento dizendo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, quer dizer, as necessidades diárias, cotidianas, supre, ó Deus. Eu lembro de um irmão, fui pastor dele, e ele foi muito criado nessa chamada justiça retributiva, de que você precisa fazer isso para agradar a Deus, senão Deus não lhe dá isso, não lhe dá aquilo. E até aquele momento ele não tinha entendido exatamente o que é achegar-se a Deus pela graça, gratuitamente, sem precisar fazer trocas com Deus. E ele disse assim: pastor, vamos orar sim, mas ore somente pela salvação. Ore somente para que Deus me abençoe nas bênçãos espirituais, porque as materiais, as daqui da terra, eu não quero incomodar Deus com isso. E não é incômodo, não é incômodo nenhum. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você já resolveu orar pelo boleto que você tem que pagar na semana que vem? Você já resolveu orar pela despensa da sua casa? Você já orou algum dia pelo seu local de trabalho? Você já orou pelo funcionário lá que está dando problemas, você não sabe o que fazer? Você já orou pelo patrão que não consegue te entender? Você já ore a Deus por isso? Se Deus não negou a grande bênção da justificação, as demais Ele não vai negar. Isso me lembra aquela historinha que já contei aqui numa quarta-feira, alguns meses atrás, de uma senhora que mandou uma cartinha para a rádio, e ela era crente, ela estava passando necessidade, ela era viúva, ela não tinha filhos, ela morava num barraco,
e ela passando necessidade, passando apertos, sem ter pão, aí, sem ter algo para colocar na mesa, ela escreve uma cartinha a uma rádio, pedindo que se alguém prontamente pudesse lhe dar uma cesta básica, um socorro, ela ficaria muito grata, e deixou o endereço, e disse assim: eu sou cristã, sirvo a Deus, estarei orando para a pessoa que bondosamente vier, para que Deus abençoe em tudo, para que Deus multiplique, porque eu sei que virá do Senhor. E se pôs em oração. Acontece que um funcionário da rádio era ateu e zombava de crentes, e não gostava de crentes. E esse rapaz falou para o diretor da rádio: olha, a hora que chegar uma cesta, alguma coisa que pode deixar que eu levo lá. Eu quero tirar onda com essa senhora que se acha muito espiritual, mesmo porque o Deus dela não existe. E aí apareceu a doação da cesta, ele levou, e ele chega pertinho do barraco, aquela senhora estava orando alto, de joelhos dobrados, clamando a Deus, janela aberta, e esse moço parou a motocicleta ali perto da janela e atirou a cesta para lá. E essa senhora começou a glorificar a Deus, adorar a Deus. E aí ela adorava ao Senhor com lágrimas nos olhos, porque Deus havia suprido, Deus havia entregado, e o rapaz lá zombando. Quando ela terminou, o rapaz disse assim: agora, minha senhora, diz uma coisa aqui, ó. A senhora sabe, a senhora está aí orando a Deus, ao seu Deus, mas a senhora sabe quem que trouxe essa cesta aqui para a senhora? Aí ela disse: filho, quando Deus manda, até o diabo entrega, mas é Deus que mandou, é Deus que mandou. De qualquer jeito, Deus mandou. Querido irmão, querida irmã, Deus está provendo. Então esses 2 versos da Bíblia estão dizendo que Deus no seu cuidado nos surpreende. Deus no seu cuidado nos defende. Deus no seu cuidado nos provê. Aleluia.